primeiro passo de um bom jornal, de uma boa matéria, de uma boa reportagem, de uma boa investigação, é pautar, né? É tentar montar uma espécie de possível cronograma, tentar verificar todos os possíveis prognósticos, né, do que vem a acontecer, né? Fazer os possíveis levantamentos de fontes, né, sejam fontes in loco, ou fontes de bibliografia, fontes ou como outras referências de internet, né, ou até mesmo pessoas. O primeiro passo para o jornalista é ele conseguir fazer o levantamento de todas as possibilidades de fontes, né, para que ele possa depois cruzar esses dados de fato. Quando a gente trabalha com informação, né, quanto maior a quantidade de fontes, né, mais credibilidade, mais certeza você pode ter com relação a um resultado, quando você consegue cruzar esses dados e verificar que existe coincidências de fato, né, com a informação, que é o que vai te dar segurança de transportar essa informação. Então eu diria que é isso, buscar fontes confiáveis é um dos maiores desafios. Quando a gente lida com questões do passado, você tem pessoas vivas, né, a fonte viva, mas o ser humano ele é fadado também a polarizar as questões, né, ou interpretar, ou a imaginar. Um dos desafios é o idioma, né? Depois, trabalhar com investigações internacionais. Acho que o primeiro passo para independente de jornalista, um pesquisador, né, ele poder otimizar a ida dele, né, nesses países, é ele trabalhar com um plano, com estratégia de visita a lugares, de entrevista a pessoas, né, de montar já planos certos da própria investigação, antes mesmo de ir ao local, já saber quem investigar, quais personagens tratar, né, para que ele possa ter mais assertividade. E lembrando que viagem é caro, né, você tem deslocamento, hospedagem, várias questões envolvidas. A tendência é uma questão já da natureza humana. É quase que inviável a gente conseguir, né, transportar dados, no caso enquanto jornalista, estabelecendo sempre uma neutralidade. É um exercício, acho que a gente falou um pouco de desafios, né, acho que seria um exercício grande, né, para o jornalista ou até mesmo para o autor de um livro, trabalhar a neutralidade, né. Conseguindo isso, né, ele de alguma maneira ou de outra ele vai ter que narrar os fatos de todos os lados, né, para que ele possa ter a história por completo, certo? No caso da Guerra Fria, nós que somos, né, do lado de cá, né, do lado do capitalismo, se você for ver, boa parte dos livros que nós temos acesso, ou dos jornalistas, ou até mesmo desses que a gente se refere, são livros, né, que contam a Guerra Fria sob o olhar de um jornalista que nasceu no capitalismo, né? Então, por mais que ele tente ser neutro, né, ele vai trazer a visão a partir de aspectos capitalistas. O Fernando em si, ele não escolheu Cuba de maneira à toa, né? A facilidade, a proximidade dele, a admiração dele pelo país, né, traz aí também um cuidado que ele tem que ter exatamente sobre o aspecto da neutralidade, como a gente falou, né? Lembrando, ele tem uma origem capitalista, embora ele seja um admirador do socialismo, ele vai falar sobre a Guerra Fria. É um super desafio de neutralidade que ele tem que colocar, né? A Cuba, até hoje, embora nós temos passado por presidentes norte-americanos como Bill Clinton e Barack Obama, que voltaram a estabelecer um bom relacionamento com Cuba e voltaram a ter voos, né, questões de voltar a se relacionar, mas o embargo ainda é uma realidade, né, e isso acaba deixando o país fechado, economicamente fechado e atrapalhando de alguma maneira. Cuba, nem toda companhia aérea voa para Cuba, né, existem ainda restrições literárias, restrições de acesso à informação, né, questões políticas e sociais, onde você, mesmo estando lá, você tem dificuldade de acesso. Então o Fernando, se ele tem alguma afinidade, né, se ele tem algum conhecimento, e aí sim é um dos grandes segredos de instrumentos de um bom investigador, de um jornalista investigador, né, que ele vai conseguir, né, passar, driblar essas questões e buscar uma informação, né, de fonte confiável e que possa de fato ser exposta no livro. O jornalista ele tem como desafio a busca pela informação, só que em algum momento ele vai esbarrar, né, em setores e órgãos ou pessoas que não vão passar essa informação, né? Você tem órgãos que não se referem nem a si, é o próprio governo norte-americano,
né, a parte militar que tem fechado essas informações. E aí não tem jornalista que tem acesso. Ou então você não tem necessariamente um órgão, mas você tem pessoas podem simplesmente se negar a falar. Nós somos, né, como eu falei, nós somos a história viva, né, do que nós vivemos. Pessoas que viveram a época da Guerra Fria, elas têm o ponto de vista delas, elas têm a experiência de vida delas, que elas podem querer contar ou não. A importância, né, dos livros do Fernando é que você consegue, sendo uma pessoa interessada nesses trechos, nessas partes das histórias que ele relata, né, você consegue buscar através dos livros deles outras fontes de inspiração, outros pontos de vista que fogem aos nossos livros de história, né, que tem muito mais a parte de relatos, o ano, o que aconteceu, né, e ponto. O ano, o que aconteceu em decorrência disso, e a história é contada. Enquanto nos livros deles você tem uma coisa muito mais romanceada, muito mais atraente, muito mais gostosa de ler, né, o que torna o assunto mais interessante. Trabalhar o jornalismo investigativo, a gente tem aí uma questão que é a base para o jornalismo como um todo. Persuasão, né, então você não pode desistir no primeiro obstáculo que encontrar. Né? Você precisa ter um bom planejamento, uma boa estratégia, você precisa ter um bom relacionamento com suas fontes. Ao mesmo tempo, nesse relacionamento, você precisa ter uma boa fidelidade, né? Você precisa permutar muitas vezes. E dentro dessa questão do bom relacionamento, você ser fiel às suas fontes. A questão maior do jornalismo investigativo é que muitas vezes, né, você consegue até mesmo trabalhar a informação, a fonte, a veracidade, mas você não tem mais como comprovar, uma vez que essas informações elas vêm de pessoas, né, de fatos narrados, nada escrito em si. Então, até mesmo nessas horas, o jornalista tem que saber ter esse desafio de como trabalhar. Mas eu diria que para os nossos alunos jornalistas que pretendem trabalhar dentro dessa área, é estabelecer um bom relacionamento com possíveis profissionais, né, buscar se inspirar, buscar pessoas que já trabalham com isso, né, e uma vez trabalhando com isso, nunca desistir no primeiro obstáculo. Pelo contrário, a gente precisa se motivar, né, quando a gente encontra desafios e a partir daí tentar vencê-los. Tá? Se inspirem nos bons profissionais, se inspirem nos bons jornalistas investigativos.